Sexta-feira, 27 de junho marca o momento de atenção máxima para o Botafogo e o Palmeiras que se enfrentam amanhã em um dos jogos mais decisivos da temporada. Estamos falando de um duelo que pode levar um único brasileiro às quartas de final do Mundial de Clubes, uma responsabilidade enorme que carrega consigo toda a expectativa do futebol nacional. As próximas 24 horas são fundamentais para esses atletas, pois muitos deles terão na competição uma das maiores oportunidades de suas carreiras, talvez a chance de entrar para a história sem a possibilidade de repetir algo parecido no futuro, seja por clube ou seleção. A partida, que acontece em um campo neutro e natural, representa uma novidade para os times, já que o Botafogo, acostumado ao gramado sintético do estádio Newton Santos, vai encarar o Palmeiras longe de suas casas tradicionais, o que acrescenta um fator extra de desafio. Desde 2023 esses times protagonizam confrontos acirrados com vitórias e empates e uma única derrota, mas o que está em jogo agora é muito maior do que qualquer duelo anterior. O jogo de amanhã não é apenas mais uma batalha, é uma verdadeira decisão de vida ou morte no torneio onde não há espaço para erros ou hesitações. Além da pressão natural de um mundial, o clima e as condições do jogo também prometem pesar. O calor intenso deve marcar a partida, que será dividida em 4 tempos de 30 minutos com paradas técnicas para ajustes, o que pode dar aos técnicos um respiro para modificar estratégias conforme o desenrolar do jogo. O técnico do Botafogo terá poucas horas para montar o time ideal, equilibrando a necessidade de cautela com a vontade de atacar e buscar a vitória sem abrir espaço para os contra-ataques de um adversário que é hoje um dos maiores rivais no cenário do futebol brasileiro. O Botafogo já mostrou seu valor, tendo passado de fase em um grupo complicado, inclusive superando o campeão europeu PSG, e embora tenha perdido para o Atlético de Madrid, o desempenho deixou claro que a equipe está preparada para lutar de igual para igual contra qualquer adversário. Agora o que está em jogo é a chance de avançar e ser o único representante do Brasil nas quartas de final do Mundial, o que traria uma dimensão ainda maior para o clube e para os jogadores, que poderão se eternizar na memória do torcedor. No mesmo dia, Palmeiras também entra em campo e o vencedor desse duelo terá pela frente um confronto contra Benfica ou Chelsea, o que só aumenta a expectativa de uma fase eliminatória emocionante e cheia de adrenalina. O restante da chave ainda reserva partidas de peso com PSG, Inter Miami, Flamengo, Bayern de Munique, Inter de Milão, Fluminense, Manchester City, Al Hilal, o que mostra a complexidade e o alto nível da competição. A preparação para esse confronto final entre brasileiros é intensa. O Botafogo, depois de uma longa viagem pelos Estados Unidos, já se adaptou ao fuso horário e agora precisa concentrar todas as suas forças para superar o Palmeiras. A entrega tem que ser total, porque a oportunidade de fazer história está à frente. Passar de fase significaria não só um marco para o clube, mas também um orgulho para todo o futebol nacional, reforçando a importância da competição e da equipe que representa o país. Com todo esse cenário, fica claro que o jogo não será apenas técnico ou tático, mas também emocional. O peso da responsabilidade, a chance de brilhar em um palco mundial, tudo isso vai influenciar diretamente o comportamento dos jogadores. Eles sabem que podem alcançar algo histórico, que a vitória amanhã abrirá as portas para os 8 melhores times do mundo e colocará o Botafogo em uma posição de destaque. Enquanto isso, a torcida se prepara para acompanhar cada lance e cada momento, torcendo para que o time faça valer todo o esforço e planejamento. O clima de expectativa é enorme e o Botafogo precisa entrar em campo com foco, cabeça fria e a vontade de mostrar que está pronto para vencer. Afinal, no futebol, como sabemos, nada está decidido até o último apito. Que a equipe possa transformar toda essa energia em uma atuação brilhante e garantir o avanço nessa competição que já revelou tanto para o clube e seus jogadores. A tensão cresce à medida que o Botafogo e o Palmeiras se preparam para entrar em campo amanhã, cada um carregando não apenas o peso de seus torcedores, mas a responsabilidade de representar o futebol brasileiro em um cenário mundial. Este duelo transcende a simples rivalidade nacional, é a chance de provar diante do mundo que o futebol brasileiro ainda mantém sua força e tradição em competições de alto nível. O Mundial de Clubes é uma vitrine única, onde cada lance e cada decisão técnica pode definir o destino de uma equipe e, consequentemente, a reputação do futebol do país. Os jogadores sabem que estão às vésperas de um momento decisivo em suas carreiras e a cobrança é intensa, pois não basta apenas participar, é necessário se impor e mostrar personalidade. O ambiente do estádio, mesmo sendo um campo neutro, promete ferver. O calor que deve marcar o dia da partida será mais um adversário a ser enfrentado e a capacidade física e mental das equipes será testada do início ao fim.
O fato de o jogo ser dividido em 4 tempos de 30 minutos com paradas técnicas oferece uma dinâmica diferente que pode favorecer quem melhor souber ajustar seu estilo e aproveitar os minutos para corrigir falhas. O técnico do Botafogo terá que equilibrar o time para que ele consiga ser sólido defensivamente sem perder a agressividade ofensiva que já mostrou ser uma marca importante da equipe. Vale destacar que o Botafogo chega a essa fase com uma trajetória que inspira confiança. Vencer o PSG campeão europeu já colocou o time em outro patamar, mostrando que a equipe não se intimida diante dos gigantes do futebol mundial. A derrota para o Atlético de Madrid, embora dolorosa, foi encarada como um aprendizado e o time mostrou que tem capacidade para se reinventar. Agora o desafio é ainda maior: superar o Palmeiras, um rival direto que vem se consolidando como uma potência nacional e continental. O duelo não se resume a uma simples disputa entre clubes, é um embate que mexe com as emoções e o orgulho de cada jogador e torcedor. Para o Palmeiras a pressão também é enorme. O clube sabe que o título do Mundial de Clubes é uma das metas da temporada e eliminar o Botafogo seria um passo fundamental nessa caminhada. O time alviverde, que tem investido pesado e conta com jogadores de altíssimo nível, vai buscar impor seu estilo e controlar as ações da partida para garantir a vaga nas quartas de final. A expectativa é que o confronto seja disputado com muita estratégia e talvez algumas surpresas táticas ao longo do jogo, pois os treinadores terão que pensar em cada detalhe para garantir a vitória. A rivalidade entre os dois clubes não é novidade. Desde o ano passado, as partidas entre Botafogo e Palmeiras têm sido equilibradas e cheias de emoção, com resultados que mostram o equilíbrio entre as equipes. No estádio Newton Santos, o Palmeiras conquistou uma vitória, mas o Botafogo retribuiu com triunfos e empates, deixando claro que qualquer vantagem é passageira e que, quando o assunto é jogo decisivo, tudo pode acontecer. O fato de agora o jogo ser em um gramado natural diferente do campo sintético onde o Botafogo está acostumado acrescenta um fator de adaptação e pode influenciar na maneira como as equipes vão se portar em campo. Além disso, a questão física será crucial. Após uma viagem longa pelos Estados Unidos, o Botafogo teve tempo para se adaptar ao fuso horário e às condições do local, mas o desgaste natural dessas mudanças pode pesar. A preparação física e a gestão do tempo de descanso serão fundamentais para que os atletas consigam render o máximo durante os 90 ou até 120 minutos de jogo. A entrega total é o que se espera, pois é um confronto em que a entrega pode fazer a diferença entre a vitória e a eliminação. No cenário geral do Mundial de Clubes, os jogos das oitavas de final trazem confrontos que prometem ser épicos. Além do duelo brasileiro, teremos partidas entre gigantes europeus e americanos, como Benfica versus Chelsea, PSG contra Inter Miami e um clássico europeu entre Real Madrid e Juventus. O nível do torneio é altíssimo, o que torna ainda mais significativa a possibilidade de um time brasileiro seguir firme na competição. O fato de o Manchester City ter caído na mesma chave do Botafogo e Palmeiras aumenta a dificuldade do caminho e qualquer erro pode custar caro. Dentro desse contexto, a expectativa dos torcedores é gigantesca. A torcida do Botafogo, que já vibrou com a classificação e com a vitória sobre o PSG, quer ver seu time dar mais um passo rumo ao sonho de avançar na competição. Do outro lado, a torcida palmeirense também está confiante, sabendo que o título mundial seria uma consagração para o trabalho que vem sendo feito. A paixão, o incentivo e a pressão que vem das arquibancadas e das redes sociais criam um ambiente que aumenta ainda mais a tensão e o nervosismo dos jogadores. Os atletas, por sua vez, precisam lidar com tudo isso, mantendo a concentração e o foco no jogo. O Mundial de Clubes é uma oportunidade única e muitos deles sabem que essa pode ser a maior chance de suas carreiras para se destacarem no cenário internacional. A consciência dessa responsabilidade pode ser tanto uma motivação quanto um peso, e o equilíbrio emocional será decisivo para que o time consiga superar os momentos difíceis durante a partida. Cada passe, cada disputa, cada finalização terá um significado ampliado, pois o erro pode custar caro e a vitória abrir portas para fases ainda mais desafiadoras. O técnico do Botafogo terá uma missão delicada de montar a estratégia ideal, escolhendo o time que melhor se encaixe para enfrentar o Palmeiras, definindo se o time terá uma postura mais defensiva, valorizando a transição rápida, ou se vai partir para cima buscando controlar o jogo desde o início. A leitura de jogo e as substituições durante os intervalos poderão ser fundamentais para mudar o rumo do confronto. Saber administrar o nervosismo dos jogadores e motivá-los a se superarem será parte do desafio do comando técnico.
Enquanto isso, o Palmeiras também prepara sua melhor formação buscando neutralizar as armas do adversário e explorar seus próprios pontos fortes. É um duelo de vontades onde a inteligência tática e a determinação física e mental caminham lado a lado. O jogo promete ser intenso, disputado e equilibrado com chances para os dois lados, mas apenas um poderá seguir adiante. A história do futebol brasileiro está mais uma vez representada por esses dois times que entraram no Mundial para mostrar sua força. O Botafogo já provou que é capaz de surpreender e amanhã terá a chance de confirmar seu valor diante de um rival à altura. A expectativa é de um jogo emocionante que certamente ficará marcado para os torcedores que acompanham cada lance e vibram a cada gol ou defesa. À medida que as horas passam e o dia da decisão se aproxima, o foco total deve ser mantido. Não há espaço para distrações ou relaxamento, pois o caminho até a próxima fase depende de uma atuação impecável onde o talento individual e o entrosamento coletivo precisarão caminhar juntos. A união do grupo, a crença dos jogadores e a energia da torcida são os ingredientes que podem fazer a diferença em um jogo tão importante. O cenário está montado para um confronto histórico onde a busca pelo reconhecimento, pela glória e pela continuidade na competição se mistura com a paixão e o amor pelo clube. Amanhã, dentro de campo, cada jogador saberá que está vivendo um momento que ficará para sempre na memória e que a chance de fazer história depende da coragem e da entrega total que demonstrarem. Com o mundo inteiro de olhos voltados para esse confronto, o Botafogo e o Palmeiras prometem uma batalha inesquecível onde a técnica, a estratégia e a emoção estarão à flor da pele. A chance de representar o Brasil nas quartas de final do Mundial de Clubes é um prêmio valioso que exige o melhor de cada um, e o futebol, com toda sua imprevisibilidade, será o grande juiz dessa disputa. Que vença quem melhor souber aproveitar essa oportunidade única. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. O mundo do futebol foi pego de surpresa nos últimos dias com uma declaração enigmática de Ronaldinho Gaúcho, ídolo eterno da seleção brasileira e ex-craque de clubes como Barcelona, Milan e Atlético Mineiro. Durante uma entrevista descontraída em um evento internacional, o bruxo soltou uma frase que imediatamente acendeu o alerta entre os apaixonados pelo esporte: "O Botafogo está diferente, quem sabe um dia a gente não aparece por lá para dar uma força." A fala, dita com o tradicional sorriso maroto, foi suficiente para gerar um verdadeiro burburinho entre torcedores e analistas. Embora não tenha confirmado nenhum tipo de negociação ou envolvimento direto com o clube carioca, o comentário de Ronaldinho caiu como uma bomba, sobretudo pelo momento que o Botafogo vive. Com John Textor apostando alto em reforços e estrutura, o time alvinegro tem atraído olhares internacionais, e a simples menção do nome de Ronaldinho nesse contexto elevou a especulação a um novo patamar. Na Europa, jornais esportivos como Marca, Espanha, e o La Gazzetta dello Sport, Itália, repercutiram o caso, destacando o possível interesse do ex-jogador em se envolver com projetos ambiciosos fora do eixo tradicional do futebol mundial. Não se sabe ao certo se a fala do ex-camisa 10 foi apenas uma brincadeira, uma jogada de marketing, ou se há algo sendo costurado nos bastidores. O fato é que, vindo de Ronaldinho, qualquer palavra pode se transformar em manchete. Seria ele uma aposta para um cargo institucional, uma ação de imagem internacional, ou até mesmo um embaixador da SAF alvinegra? Os bastidores do futebol estão em ebulição. A torcida botafoguense, que não perde a esperança de dias ainda mais gloriosos, recebeu a declaração como um sinal de prestígio. Afinal, se até Ronaldinho, símbolo do futebol arte, enxerga algo diferente no Botafogo atual, é porque o projeto realmente está chamando a atenção. Coincidência ou não, nos bastidores já se comenta que o nome de Ronaldinho circula em conversas informais entre empresários e dirigentes. O bruxo, como sempre, mantém o mistério. E o futebol, como sempre, adora uma boa história. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.